Vocês Boa estão noite. felizes? Quem tá feliz, bota um coraçãozinho aí, meus amigos. E hoje vocês estão livres, né? Para mandar essa live para quem vocês quiserem, para convidar pessoas, até porque em menos de um mês estamos juntos em Tauba, Texas, galera. Tauba, Texas é uma cidade dos Estados Unidos do Brasil, onde tudo começou. Não sei quem. Tá tarde aí, né, no Brasil. Aqui é o último momento para tomar um bom café. Tô tomando um Luca de Curitiba. Fica a dica, quem sentir de dar presente, dá café bom. E não é café pilão, beleza, galera? Se você acha que café pilão é café, você precisa mesmo estar no B-Rock. Graças a Deus você está aqui. Galera, quem tá na minha live aí do Instagram, clica no link da bio aí que você entra no nosso grupo para poder fazer parte do B-Rock. E, gente, vocês que estão aqui, abra suas câmeras. Tem gente que abriu a câmera, tem gente que não. Aí, eu tô vendo o Elton, tô vendo o Levi, a Lisângela, o André Moreira, Alex, Marcelo, Gustavo, fala aí, o Rony, Pablo, Fabiano. Sejam bem-vindos, meus amigos. Deus abençoe. Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. Hilde, nosso pastorzaço do Acre. Amo sua vida, meu amigo. Deus abençoe. Meus amigos, estou muito feliz porque esse dia é especial. Vou fazer uma live aqui que realmente vai te desafiar, mas vai te fazer entender muitas coisas. Eu vou falar sobre você sendo alguém muito especial hoje. E antes de eu entrar nesse tema todo, eu gostaria de falar para vocês, não sei se vocês já ouviram alguns ministros, alguns pregadores, alguns bons teólogos, mas algumas vezes esses caras já falaram assim: olha, todo mundo aqui é igual, ninguém tem um chamado especial, ninguém tem um propósito. A gente é filho de Deus ou criatura e é só isso aí. E a gente vai para o céu ou para o inferno e é só isso. Interessante que esses caras, quando estão falando essas coisas pra gente, eles estão numa estatura de alguém que não é desconhecido. Ele não é alguém de trás das malhadas. Normalmente, esse cara, ele tem uma escola da Bíblia, ele tem uma plataforma, ele tá num púlpito. E me parece que a galera adora fomentar que o povo seja só o povo, que a massa seja só a massa. Enquanto nós desejamos muito, muito, muito que as pessoas consigam mergulhar profundamente no chamado que Deus tem para cada uma delas. E eu acredito nisso. O versículo que dá nome a nosso ministério, por exemplo, fala sobre isso. O versículo que dá nome ao nosso ministério é Efésios 2, versículo 10. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui para ler com vocês. Esse versículo aqui mexeu comigo muitos anos atrás, mexe comigo até o dia de hoje, porque ele fala profundamente. Eu vou ler, eu tenho ele de cabeça, mas eu quero ler aqui para vocês. A Bíblia diz assim: pois somos criação de Deus, em algumas versões, somos feitura de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que coisa louca. Antes de você nascer, se você me ouve há muito tempo, já ouviu falando isso. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Ele preparou você em Cristo Jesus para você praticar boas obras nele. Então, antes de você sofrer, antes de você passar por bullying, rejeição ou quase uma tentativa de aborto, antes de você falar, pô, meus pais não me escolheram para nascer, a Bíblia diz: vocês não nasceram da vontade de homens, mas nasceram da vontade de Deus. Então, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo recebe o poder de se tornar filho de Deus. Isso é maravilhoso, isso é impressionante, isso é incrível. Então, antes de você ter uma trava, antes de você ter um trauma, antes de você ter uma angústia, antes de você ter
uma tristeza por rejeição, por ter sido deixado de lado, você já tinha sido escolhido por Deus. Mas isso não significa que, beleza, agora que eu já sei disso, Leandro, eu não vou sofrer mais e tá bom. Nossa, obrigado, viu? Já posso até ir embora dessa live. A verdade é que, por mais que essa verdade bíblica esteja diante dos nossos olhos, ela não se cumpre sozinha. A obra é de Deus, o chamado é de Deus para sua vida, mas a mão no arado é sua. E se você resolver não pôr a mão? Ó, tem várias pessoas aqui hoje. Se você resolvesse não estar aqui nessa live, como você ia acessar esse conhecimento? Tem anos da minha vida que foram fundamentados e consolidados no ensino que eu tenho dado nesses anos sobre governo, que eu entrego às vezes em uma hora, algo que eu demorei 26 anos para entender. Então, o fato de você estar aqui torna já você diferente da massa, né? Muita gente tá no se Deus quiser, e depois que você projeta tudo, você realmente tem que falar se Deus quiser. Mas muita gente tá dando passos de encontro com o seu destino. Então, Efésios diz que antes da fundação de tudo, você é uma criação realizada em Cristo Jesus. Você estava pensado, você estava desejado. Agora, eu posso passar pela terra sem acessar isso? Infelizmente, sim. Quer um exemplo terrível? Você já ouviu? Você tem que participar aí para eu saber que sim. Você já ouviu alguém falando que tem um chamado? Escreve aí no chat. Você já ouviu alguém falando que tem um chamado? Já, né? E você já ouviu alguém falando que tem um chamado e não foi viver ele ainda? Já? Não tô falando de vocês, tá? Tô falando de alguém que você ouviu. Eu não tô falando de ninguém que tá aqui. Aqui só tem roqueiro. Aqui só tem gente fera. Mas você já ouviu alguém falando, meu, tem um chamado muito grande, chamado para música, chamado para falar, chamado para evangelizar, e por que não viveu? Agora, o que é que eu digo pior? Ter um chamado que você ainda não viveu, tá de boa. O duro é alguém que morreu e tinha um chamado. Morreu, tinha um chamado e não viveu. Então presta atenção. Existe um peso na medida repartida de Deus com cada pessoa que está aqui nessa live. E com cada pessoa que não está aqui nessa live. Deus tem uma medida repartida para derramar sobre os seres humanos do planeta. Só que se alguém não acessar isso, vai acontecer? Não vai acontecer. Então, o Metron é uma liberação de Deus como uma semente que pode se tornar uma explosão, pode se tornar grandes conquistas, pode se tornar chamados grandes, pode se tornar obras de Deus manifesta, pode se tornar ministério, pode se tornar muitas coisas. Mas pensa comigo, existe uma ilusão da facilidade versus uma tragédia do potencial morto. Então, a gente chegou na igreja, alguém falou: "Vem aqui e aceita Jesus". Aí você aceitou. Aí quando você aceitou Jesus, a galera falou: "Então é isso aí". Mas você teve que caminhar, você teve que prosseguir, ler a palavra, quanto mais você aplicou dela, mais você prosperou. Então, o alerta, primeiro alerta que eu dou para você, anota aí, primeiro alerta. Descobrir o propósito talvez seja a maior busca do ser humano. Eu acho que alguém tentando descobrir seu propósito descobriu a lâmpada. Alguém tentando descobrir seu propósito pintou os quadros que estão lá no Museu do Louvre. Eu acho que alguém que tentou descobrir o seu propósito, ele descobriu a cura para a hepatite. Eu acho que a fome de alguns homens de descobrir o seu propósito fez eles se tornarem os melhores. Eu lembro de Ayrton Senna dizendo num dia que ele está dando uma volta mágica no circuito dos mais difíceis da Fórmula 1. Eu sempre acompanhei esse esporte. Ele disse que ele estava no momento, né? Foram entrevistar ele, cara, sua volta foi incrível. Ele falou: eu fui pilotando, pilotando, e em algum momento eu entrei num lugar diferente. Eu não sei se vocês já assistiram o desenho Soul, mas
o cara começa a tocar um jazz e de repente o cara entra no que os orientais chamam de Nirvana. Eu acho que todo esse tipo de explicação é uma tentativa de mostrar pra gente, existe uma medida repartida de Deus para cada pessoa, mas talvez você morra sem acessar. Gente, eu creio que aquilo que eu tenho de mais poderoso para partilhar com vocês aqui não é como eu fiz certas coisas, não é como eu conquistei certas coisas, mas é como aos 46 anos eu me sinto parte daquilo que Deus está fazendo. É o sentimento que mais transborda no meu coração. Se você me fala, Leandro, se conquistar seu próprio negócio traz realização? Não, plena não. Se você que é solteiro, perguntar para nós que somos casados, depois que vocês se casaram, você ficou completamente realizado? Não. Se você perguntar para todo mundo aqui que comprou um carro zero, aqui a gente tem facilidade nos Estados Unidos de leasing, né? Então o da minha mulher durou 36 meses. Agora a gente foi lá, deu a chave e pegou outro carro novinho, 2026 na Toyota. É muito fácil aqui. Você tem nome, você tem tudo. A gente saiu com o carro, nossa, muito legal. Ele leva no mesmo lugar que o outro levava. Houve realização com o carro novo? Não. Ah, uma vez que você está partilhando sua história em cima de uma plataforma e pessoas estão chorando, desejando encontrar Jesus do jeito que você encontrou, isso traz realização? Momentaneamente. Agora, a maior realização que nós podemos viver é ter certeza absoluta que nós pertencemos à família de Deus. É ter certeza absoluta que nós estamos nos tornando a noiva de Jesus. É entender que a graça de Deus fez a gente se tornar família de Deus. Mas quando você entende que além dessas três coisas você tem um papel crucial, o meu, talvez o maior deles era fundar um ministério chamado Poema. Agora tem outros homens e mulheres que caminham comigo lá, que o dom de Deus neles não foi fundar, mas foi fazer ela crescer, foi fazer ela ficar ainda mais potente, mais profunda, mais verdadeira. Não dá para fazer algo desse tamanho sozinho. Então, descobrir o propósito para mim talvez seja a maior busca da vida humana. Eu não sei se você concorda comigo, você pode discordar. Mas se você concorda com isso, anota isso. Minha maior busca, minha maior de todas as buscas é entender o meu propósito. Agora, para entender, gente, você tem que ir além, né, do culto de domingo. Você tem que ir além do ver o culto online em casa. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 5, verso 12. Eu sou apaixonado nesse texto. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Meus amigos, leite é para bebês. Carne é para jovens, carne forte é para adultos, maná escondido é para mais que vencedores. Eu acho que a proposta de uma live do B-Rock, da escola B-Rock, não é dar leitinho para ninguém mamar. Seu discipulador pode fazer isso. Seu líder de GC pode fazer isso. O pastor pode fazer isso num atendimento rápido no final de uma celebração. Mas aqui, cara, é um chamado para quem é hardcore. É um chamado para quem não quer mais voltar atrás e não quer só ser um irmãozinho que fica sentado no banco da igreja. Talvez alguns de vocês aqui tenham um propósito na política. Talvez alguns de vocês aqui tenham um propósito na justiça do nosso país. Talvez alguém aqui, em nome de Jesus, vai descobrir a cura do câncer. Você vai se tornar um estudioso tão incrível e você vai estudar medicina e você vai estudar poderosamente, você vai crescer academicamente e de repente, ao invés de você estar num púlpito com microfone liberando cura, você pode descobrir uma cura para uma massa, para o planeta.
Tudo isso pode ser dado pelo Espírito de Deus, mas se você não acredita que Deus te chamou, dificilmente vai se cumprir. Você vai precisar entender que é uma ilusão achar que isso tudo é muito fácil. E é uma grande tragédia você deixar esse potencial morrer. Pensa no desafio comigo agora aqui. Vamos pegar duas Ferraris e colocar na mão de duas pessoas aqui do Real Rock. Aliás, todo mundo que está de câmera aberta vai ganhar uma Ferrari. Você vai disputar uma corrida. Só os que estão de câmera aberta, os que estão de câmera fechada vai ficar vendo só a gente na poeira. Gente, quem que vocês acham que vai chegar primeiro de todos nós que estamos com a câmera aberta? É muito difícil ter uma resposta precisa, sim ou não. Todos nós vamos pegar o mesmo modelo de Ferrari, a F355. Todos nós vamos pegar da mesma cor, vermelha, porque Ferrari branca não é legal. Quem vai vencer a corrida, de fato, é quem desenvolve melhor a potência do carro. Então, meu trabalho como seu treinador aqui é tentar desenvolver sua potência. Eu convidei diversas pessoas para estar nessa live. Muitas pessoas poderiam, muitas pessoas deviam estar aqui, mas veio quem quis. Veio quem quis. Mesmo assim, o meu trabalho, nesse exato momento, a gente tem 177 IPs aqui e mais 57 no Instagram. Por mais que tenha todas essas pessoas assistindo, eu não vou conseguir desenvolver a vida de todo mundo. Eu partilho nessa escola os meus maiores segredos de princípios bíblicos e fundamentos e vitórias. Mas seu nível de fome, seu nível de entrega, seu nível de dedicação, como é o testemunho aqui do André? O André chegou numa situação no B-Rock e hoje ele vive abundante no Senhor. Mas foi um cara que fez tudo da escola, esteve em todas as lives, aplicou tudo, buscou ajuda de mais gente, não só aqui. Então eu quero dizer que não foi fácil para ele, não foi fácil para mim. Isso difere a gente de muita gente matura. Tem muita gente de braço cruzado em casa falando: ninguém me ajudou, ninguém me tratou, ninguém me discipulou, ninguém fez nada. Eu tô vendo aqui a Rebeca e o marido dela que estão mudando de São José do Rio Pardo para Taubaté porque eles têm fome demais de Deus. E quer que eu diga uma coisa louca para vocês? Eu tô orando, gente, que tô à vontade, queimando no meu coração de viver no Brasil novamente e não tenho explicação. Mas tem a ver com fome, tem a ver com entrega. E alguém, né, algum circunciso algum dia falou: "Não, o Leandro foi embora ganhar a vida". Pessoas que não entendem propósito nem chamado sempre vão falar bobeira. Mas você que tá aí tem que estar empenhado com o seu propósito e seu chamado. A Rebeca e o seu esposo estão pagando um preço para mudar para um lugar onde existe sim um avivamento rolando. Mas tem gente que fala: abre uma poema aqui, abre uma B-Rock aqui, vem na minha casa, Leandro, pega na minha mão, leva eu na academia, malha meu bracinho". Gente, tá de sacanagem, não é possível. Agora pensa comigo. Igreja já teve cheia de pessoas que tiveram um chamado, mas não se cumpriram. Você não lembra de ninguém que teve um chamado e não se cumpriu. Você lembra de John Wesley, você lembra de George Whitefield, você lembra de John Hus, você lembra de Martin Lutero, você lembra de Gregório McNutt, você lembra de homens que conseguiram fazer alguma coisa com o chamado que Deus deu para eles. Você não lembra de quem desviou, você não lembra de quem apostatou. Então presta atenção. A essa altura, muitos de nós deveria ser mestre, mas ainda a gente quer leitinho. Galera, não dá mais para dar desculpa. Jesus está muito próximo, está muito perto a volta de Cristo. Eu não tenho planos de 10 anos, cara. Eu não tenho. Não acredito que nós temos 10 anos. Então, eu posso estar muito errado, mas também posso estar certo.
Se você não tem 10 anos, o que você faria agora? A essa altura deveríamos ser mestres. Gente, eu gostaria que cada um de vocês liderasse algo da B-Rock na sua região, na onde você vive. Eu gostaria que você vivesse a mesma coisa que eu estou vivendo, ajudar pessoas a desenvolver o seu chamado, ajudar pessoas a desenvolver seu potencial. É o que eu mais gostaria de startar nos corações de pessoas aqui. Inclusive, gente, vai ter imersão em Taubaté, 21/2. Vai ser praticamente o dia todo. Vai ser gratuito para todo mundo que faz parte da escola. Então, todo aluno ativo da escola, você não vai pagar para entrar. Você vai ganhar essa entrada. Vai me custar, o evento vai me custar uma grana, mas para você não vai custar nada. Se é aluno, você vai ter mais esse dia e ainda continua aluno da escola. Agora, gente, é um lugar para você encontrar as pessoas que você conhece daqui, para você trocar experiência e uma coisa que eu tinha prometido no lançamento da primeira escola. Eu sonho que alguns de vocês ministrem comigo um dia na escola. Gente, nós vamos ter 3 alunos que vão estar comigo falando no dia. E eles não vão estar falando, eles vão estar derramando o que já aconteceu na vida deles. Isso é sensacional. Pessoas que um dia entraram, talvez seja mais uma escola, mas eles fizeram desse conteúdo uma semente para explodir na vida deles. Agora, gente, a igreja já teve cheia de pessoas que tinham chamado, mas não se cumpriu. Elas morreram na medida da infância, só no leitinho. Elas tinham semente que nunca se tornou um carvalho de justiça. Caraca, já parou pra pensar nisso? Ô, gente, eu vim da droga, da prostituição, de várias separações da minha esposa. Eu separei 6 vezes, me casei 3 vezes, com a bodas de prata 4 vezes. Vivi viciado, cocaína, maconha, bebida, pornografia. Vivi destruído. Cheguei na igreja, não sentia digno de nada. O time de jovens da minha igreja, mocidade, tinha 54 jovens. Eu cheguei lá, falei, gente, todo mundo é da hora, todo mundo é de Deus, todo mundo é santo, todo mundo é crente, eu sou um lixo. Aquele povo me amou. Recebi palavras proféticas que eu seria pastor, que eu ia ministrar nas nações. Gente, tem gente daquele meu grupo que nasceu crente, que morreu na droga. Daquele meu grupo que nasceu crente, era batizado com o Espírito Santo, se casou com a pessoa errada, se frustrou emocionalmente, se desviou, foi pra balada, morreu. Algumas pessoas que me discipularam lá 26 anos atrás, hoje se congregam na igreja que Deus, pela graça, me usou para plantar. Quero dizer uma coisa para vocês, nem no delírio você imagina quando você está no momento de perreio que Deus tem um dom dentro de você que ele vai desabrochar por meio da sua palavra e do seu espírito e ele vai catapultar para que você viva. No momento de luta, você não lembra disso. O André aí não pensava nisso quando ele chegou. Ele tinha um desejo, mas a gente não consegue ver. Então, se alguém vai morrer na estatura do leitinho, ele sempre depende do que o pastor derrama, do que a live vai dar, do que, e agora, que legal, agora tem uma nova igreja de um novo pastor que tem superpoderes a mais do que o meu tinha. Talvez a minha vida mude. Cara, nesse exato momento tá cheio de gente de esperança lá, a nova igreja que o Fernandes vai abrir. E a sua esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e ele também te chamou para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e também te chamou para ser poderosamente usado por Deus, cara. Vamos lá, alguém, meus amigos. Então presta atenção. Esses homens que morreram tinham semente, se tornou que não se tornou nada, se tornou algo que eles desprezaram. Parece clichê o que eu vou falar agora, provavelmente você já ouviu, mas o cemitério é o lugar mais rico da terra, pois lá estão dons que nunca foram revelados, governo que nunca foram exercidos, canções que nunca foram escritas, sonhos que jamais foram realizados.
Cara, é o lugar que tem mais tesouro na face da terra, é no cemitério. Parece clichê, mas você tem que pensar nisso. Deus tem um anjo que chama a senha. Você não sabe quem é o próximo. Vai que é você. E eu sugiro uma coisa: não chega no céu de mão vazia. Eu tenho uma ambição, galera. E minha ambição não é estar entre os homens mais poderosos da terra. Mas a minha ambição é quem eu vou ser no milênio com Cristo. Então, de verdade, tem um versículo bíblico que nos ensina sobre Metron. Vocês já leram Efésios capítulo 4, versículo 13? É um versículo maravilhoso, vou colocar aqui no nosso chat. Olha que versículo sensacional. Grava ele, tatua aqui, ó, na tábua do seu coração. A Bíblia diz assim: o verso anterior diz que existem cinco ministérios: apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Quem eles são? Treinadores dos santos. Não do Santos Futebol Clube, dos santos que são vocês. Os santos são as pessoas separadas. Todos nós estamos aqui para treinar pessoas para a obra do ministério. Ó, eu tenho aqui o Elton, foi treinado por nós, hoje é pastor da nossa igreja de Mogi. Foi ganho, tem aqui, ó, o Vinícius. Vinícius chegou muito doido na igreja, a mulher dele também. O Senhor libertou, transformou, transbordou. Hoje é pastor da igreja de Taubaté. Meu trabalho não era ser pastor do cara para sempre. Meu trabalho não é ser seu líder de B-Rock para sempre. Meu trabalho é te treinar naquilo que eu já fui treinado para você obter os resultados e a frutificação que nós já vivemos e que a palavra promete, e alguns que a gente ainda nem viveu. Então, olha só. É muito importante você entender. Você precisa fazer alguma coisa com aquilo que Deus te deu. O versículo diz assim: uma vez que você está debaixo daquele útero profético de cinco ministérios, você está sendo desenvolvido em algumas coisas. Primeira delas, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, gente, é o que a palavra diz e nos une. E não tem coisa que o calvinista desune do arminianista e vice-versa. Não é para a gente pensar nessas, é para a gente pensar no que nos une. Unidade de fé tem algo que os adventistas têm em comum com a gente. Tem algo que os calvinistas têm em comum com a gente, os arminianistas têm em comum com a gente. Então vamos ficar na unidade da fé. Não no debate tolo que não leva a gente a lugar algum. Segunda coisa, pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é mais leitinho que o pastor me dá, ou que o líder me dá. Eu busco na fonte, eu abro minha Bíblia, dobro meu joelho, entro no meu quarto e Deus fala comigo. E fala comigo não é eu sentir, eu ouvir aqui, ele fala por meio da sua palavra e do seu espírito. Terceira coisa, varonilidade, perfeita varonilidade. É quando menina deixa de ser menina e vira mulher de Deus. É quando menino deixa de ser menino e vira homem de Deus. É quando o aperto de mão nosso falando fechou é mais do que uma promissória. Se eu dou minha palavra para você que vai ser assim, vai ser assim. Se você dá sua palavra para mim que vai ser assim, vai ser assim. Porque você é um homem na varonilidade de Cristo, uma mulher na varonilidade de Cristo. E agora, mais uma coisa, ó. Unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, varonilidade. Quarta coisa, medida repartida do Espírito. É a palavra grega metron. E é sobre isso que eu estou falando com você até agora. Existe uma medida de Jesus que vai ser dada para cada um de nós. É uma semente. A palavra metron é do grego que tem a ver com métrica, tipo metro. Imagina se você tem 1 centímetro do poder de Jesus, 1 centímetro do chamado de Jesus. E quando esse pequeno centímetro ele frutifica e cresce, você vai ser reconhecido por ser de Cristo, andar com Cristo e frutificar Cristo em todas as áreas da sua vida. Então a palavra metron é um dom de Deus para alguém se tornar Hernandes Dias Lopes. Já tem esse metron. Você acha que vai ter outro Moisés? Não, já tem um. Vai ter outra Virgem Maria? Não, já tem uma.
Vai ter outro Elias? Não. Ele teve um sucessor ainda mais poderoso, Eliseu. Então por que que você vai ser igual a todo mundo? Já percebeu que os movimentos de esquerda só mede todo mundo para baixo? Ou a gente é cristão, ou LGBT, ou a gente é do MST, ou a gente é petista, ou a gente é PSDBista, ou a gente é conservador, ou a gente é ultradireita. Cara, a galera tentando nos sectarizar. Enquanto o dom de Deus não é para dividir a terra, o dom de Deus é para anunciar Cristo, é o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados e agora reconciliamos. Agora a gente é usado para mudar a vida das pessoas. Agora, gente, chegou a hora do cristão entender que ele não muda a vida das pessoas só espiritualmente. Gente, alguns de nós têm um corpinho que, se Jesus voltar, a gente vai rolando pro inferno, porque a gula é pecado. E não adianta a gente passar pano. Quando que você ouviu pregação contra a gula? A galera não prega porque a maior parte dos pastores não tem condição de pregar essa mensagem. Essas mensagens condenam ele primeiro. E tá errado. E outra, Deus não quer que você pense só espírito, só alma ou só corpo. Ele quer que você pense tricotômico. Corpo, alma e espírito. Qualquer uma das três áreas afeta todas as áreas. Você tá zoado emocionalmente, afeta o espírito e a carne. Você tá debilitado, tá doente, afeta o espírito e a alma. Nós precisamos ser íntegros. Eu não sei qual a área da sua vida mais difícil, mas na nossa escola a gente ensina a galera a liderar as 7 áreas da vida. Qual é a área que você tem mais tribulação, luta, treta? Anota aí. Não, 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 não anota no chat. Não quero expor ninguém, mas anota aí. Anota pra você ter consciência. Você tá perto do marido, perto da esposa, anota na frente pra ele falar: é isso mesmo, amor, nunca quis te dizer. Mas já seja B-Rock na tora já. Assume seu pecado do lado do seu cônjuge aí, pra ele falar: nossa, é verdade, amor, que benção, hein? Largou a mão de ser cara de pau, aleluia. Agora, gente, unidade da fé é onde paramos de lutar uns contra os outros. Deixa eu te falar uma luta muito grande quando você lidera pessoas. As pessoas querem mostrar pra você o dom que elas têm, o metrô que elas carregam. Enquanto você deveria servir todo mundo que tá ali com o dom que você tem. Você tem um dom, ele não é seu, ele é para servir pessoas. Você tem uma aptidão, uma sabedoria, não é seu, é para servir pessoas. Quando você serve pessoas, você está usando o dom de Deus. Então, toda vez que eu estou plantando, por exemplo, uma igreja, ela ainda é imatura, a galera fica falando para mim: Leandro, sabia que eu toco, sabia que eu louvo, sabia que eu canto, eu tenho dom de profecia. Olha, Leandro, eu sei pregar. Eu nunca estou dando bola para essas pessoas, porque elas são do leitinho. Mas as pessoas maduras, elas já estão pregando para quem tem que ouvir. Elas já estão discipulando quem precisa. Elas estão cantando lá pro Kids, ficar tranquilo, ser discipulado para depois. Então você vai vendo quem tem o dom e é maduro, ele está servindo, ele não está tentando mostrar. Então, parar de lutar uns contra os outros e se tornar um é a unidade da fé. Pleno conhecimento não é informação, é experiência. Pleno conhecimento de Jesus, galera, não é professar o Jesus reformado, o Jesus que seu pastor pregou, o Jesus do sermão do domingo. Pleno conhecimento é: Jesus me tocou, Jesus me curou, Jesus me convenceu, Jesus mudou minha esposa, Jesus mudou meu marido, Jesus me libertou. Perfeita varonilidade é o estado de um homem ou uma mulher que não é mais levado pelo vento. Seu 2026 vai ser fofo. Seu 2026 vai ser lindo. Seu 2026 vai ser maravilhoso. Seu 2026. Um monte de cara profetizando o que Deus não mandou para um povo que quer ser infantilizado quando não deseja ser idiotizado. Agora, a estatura da plenitude é aqui onde está escondido o seu metron. E ele se encaixa no corpo de Cristo. Gente, sempre que alguém tem um metron. Ele traz paz, justiça e alegria e se encaixa com todo mundo. Pode ver, alguém pode não gostar de certas pessoas, mas já ouviu a canção dele sendo cantada em todo tipo de igreja. Gente, tem canção que Deus dá no quartinho, toca na igreja católica, toca na renovação carismática, toca na igreja carismática, pentecostal, toca na igreja reformada.
Cara, onde que Deus deu? Num quartinho, no Metron. O dom de Deus num cantor maduro não faz música nichada, faz uma música madura que a igreja canta. Tem músicas, gente, que a primeira vez que você ouviu, você já foi tocado, você falou, caraca, o que que é isso? Tem caras que pregam o evangelho que a primeira vez que você ouviu, você falou, meu, não quero saber de que igreja ele é. O cara me alimenta no espírito. O que que é isso, minha gente? O que que tem nesse músico? O que que tem nesse pregador? Dom de Deus. Gente, teve políticos como Martin Luther King. O dom de Deus era tão latente no cara que o cara tem um feriado até hoje aqui nos Estados Unidos só pra ele. O cara libertou a nação, cara. Foi muito forte, foi muito poderoso. Era um dom de Deus que se manifestou num homem político. Agora, por que muitas pessoas morrem sem alcançar? Ô, gente, é triste ser um líder meia boca. É triste ter um negócio meia boca, ter um casamento meia boca. É triste ter o corpo meia boca. É triste ter a vida financeira meia boca. Leandro, mas dinheiro não traz felicidade, gente, mas eu já chorei dentro da minha piscina. É muito mais gostoso do que chorar no calor, sem ventilador, sem ar-condicionado. Eu joguei a água da piscina assim no meu olho para parecer que eu só tava com cloro. Quem me viu chorando pensava que eu tava feliz. De verdade, gente, presta atenção. Eu vou nomear três ladrões do seu propósito. Anota aí, três ladrões do seu propósito. Primeiro ladrão, o ladrão da comodidade. O Metron, o dom de Deus, exige expansão. Ele fica pulando dentro de você. Ele fica pedindo coisas que não dá para alcançar, que não dá para fazer, que o seu dinheiro não pode, que sua mentalidade não consegue. Galera, teve dia que Deus me deu mensagem. Opa, aconteceu alguma coisa aqui no meu. O que aconteceu aqui na minha tela? Abriu na parte de desenho. Aí voltou. Galera, obrigado. Presta atenção, teve dias que Deus me deu mensagem que quando eu ia escrever, eu falava assim, eu não tenho condição de ministrar isso. O metrô de Deus sempre dá dor na barriga aqui, ó. Sempre dá ansiedade, sempre dá euforia, sempre dá vontade de chamar alguém para lutar junto com você. Se aquilo que queima dentro de você é muito maior que você, é dom de Deus. Ai, Leandro, eu quero 1 bilhão, do zero ao bilhão. Ai, chuchu, tô falando de coisas muito mais altas. E se 1 bilhão for necessário para que essas coisas se cumpram, o bilhão vem junto, tá de boa. O ladrão da comodidade é o primeiro ladrão. O Metron exige uma expansão. O dom de Deus exige uma explosão. Se você não suporta a pressão do crescimento, a escola, você fica atrofiado na medida de uma criança. Galera, tem que parar de ter medo. Ai, o que que os outros vão pensar? Uma vez que você está exposto, vai ter mais gente que pode te criticar do que gente que pode te defender. Todo mundo que está na teoria é mestre no que fala, mas todo mundo que está sendo usado poderosamente, ele é alvo. E ele vai tomar pedrada, mas ele também vai ter seguidores e ele também vai levantar pessoas leais. Não tenha medo. O dom de Deus que está em você exige força que vai expandir seus músculos espirituais. Força que vai expandir sua mente. O vinho novo, quando vem, ou ele expande ou ele explode. Ou ele vai expandir a sua mente ou ele vai explodir a sua mente. Então, o primeiro ladrão é cuidado com o ladrão da comodidade. Ah, eu faço amanhã. Não, gente, tem gente que tem a moral de vir para essa live. Não abre a tela, não pega papel, não escreve, não anota. Tô falando contra abrir a tela só. Mas não tá escrevendo, não tá anotando, tá só ouvindo. Não entra depois para ver o resto do conteúdo na escola. Não, não faz um negócio desse, pelo amor de Jesus, de verdade. Segundo ladrão, esse é treta e às vezes a gente tem com o marido e com a esposa. Ladrão da comparação.
Cara, quantos de nós tem a esposa que vai lá e consegue malhar bravamente e a gente não consegue? Quantos de nós tem a esposa que faz mil coisas e a gente mal faz uma? Daqui a pouco a gente começa a concorrer com a mulher. Em vez da gente ser parceiro, a gente começa a concorrer. Quantos teu marido quer mais usado nitidamente para todo mundo ver por Deus do que você? E aí você fica meio enciumada. Gente, tem mulher enciumada que não pode ter um marido sendo usado como cantor, ministro, pastor. Porque a hora que uma mulher vier pedir uma oração, não, não pode. Só ora por homem. Seu ministério é masculino. Arru. Aí você vai virar o laranja lá no meio do mato. Aí a esposa vai deixar. Só que se o ciúme dela cresce, daqui a pouco você pode ser gay escondido com um homem. Então ela vai ficar cheio de birutice na cabeça. E tudo muitas vezes vem da comparação. Queremos o metrô um do outro. Você nunca quis o do outro. Galera, muito cedo Deus me deu esse dom da ciência, né? De pegar um versículo bíblico e ele virar uma coisa muito grande e entregar. Mas eu queria o dom de profecia. E eu busquei o Espírito de Deus até ele me dar o dom. Eu achava mais legal. Hoje eu prefiro entregar revelações que Deus me dá falando do que ir até a pessoa e revelar para ela, porque ela começa a endeusar os profetas. Eu queria o metrô de outras pessoas, eu queria o dom do outro. Quando você tenta medir sua vida pela régua de outra pessoa, você anula sua própria especificidade. Especificidade. Você é específico. Então, é uma parada que é sua. Imagina eu aparecendo aqui, gente, tentando ser completamente formal, falando com vocês, usando as melhores palavras de língua portuguesa. Você fala, cara, o Leandro tá esquisito, tá meio engessado. Porque nessa hora que eu dou no meio das pessoas, que alguém se manca, se liga, é um metrô. Jesus me deu uma graça de irritar pessoas para que elas queiram mudar de vida. Agora, não é só sobre ser irritante, é sobre provocar algo, ser usado por Deus para provocar algo. Agora, tem pessoa que consegue levar outros à transformação de uma forma muito carinhosa e amorosa. Não é o meu dom. Mas eu já passei o ladrão da comparação. Ô, gente, para eu virar um pregador da igreja evangélica foi a maior treta da vida, porque olha o meu jeito. Sempre eu me comparava com todos os ministros e pregadores. Agora é meio moda, pastor tatuado, que vai ser interno, que fala de qualquer jeito. Mas quando eu comecei a fazer isso, meu Deus, eu me comparava com todo mundo. Gente, o ladrão da comparação me assaltava mais do que o ladrão da comodidade. De verdade. Terceiro e último ladrão. Vocês estão felizes ainda? Terceiro e último ladrãozinho. O ladrão do eu sinto. Eu sinto vergonha. Eu sinto medo. Eu sinto que Deus não tem isso. Ah, eu se sinto feio. Eu se sinto menor. Eu se sinto mais ruim. A alma, muitas vezes, quer algo de imediato. O metrô exige paciência histórica, galera. O pecado, ele quer roubar o tempo, e sem tempo não há como você maturar. Você sabia que o diabo ele não se preocupa tanto só com você pecar? Porque pecado é perdoado. Mas o diabo ele quer te envolver em situações que você perca seu tempo, porque você tem um prazo de validade. Ô, gente, quantos pastores o seu prazo de validade já passou, eles apareceram no meu ministério querendo fazer na minha vez o que eles não fizeram na deles. E eu não estou falando de pastor mais velho chegar. Eu estou falando de pastores que perderam o timing. Eles sentiram de fazer coisas imediatas, coisas que a ansiedade liderou. Ou eles sentiram que não é hora de fazer. E a verdade é que essas sensações, esses sentimentos roubaram ele do propósito. Gente, tem coisa que eu não sinto, eu não senti. Eu não senti de vir para os Estados Unidos, eu não senti de começar essa escola. Eu não senti. Eu tive que decidir.
Gente, esses dias eu estava disposto a encerrar, eu não ia abrir mais turma no B-Rock. Falei, não, é incrível, cheio de resultado, mas quando acabar essa segunda turma eu não vou fazer mais. Aí uma pessoa me perguntou, por que, Lê? Falei, porque tem muito charlatão vendendo nada. E você que está entregando algo por um preço quase que irrisório. Você está entregando algo de verdade que transforma as pessoas. Você vai deixar o caminho livre para os charlatões invadir a igreja? É por isso que tem tanto nicolaíta hoje, gente, nas nossas plataformas, nos nossos púlpitos. Gente, em nome de Jesus, eu acho que existe um exército de pessoas que deveriam fazer a coisa certa do jeito certo para a glória de Deus. Já tem bastante gente dizendo que faz o certo do jeito errado. Já tem bastante gente fazendo o certo do jeito errado diversas vezes. Então presta atenção. Eu tomei um chacoalho. Tá sem som? Tá normal. Eu tomei um chacoalho, gente, dessa pessoa que vai estar ministrando comigo também. Lê, não se preocupa, só entrega o que Deus te deu. É isso que eu tô fazendo. Agora eu tive que ouvir. É um ladrão do eu não sinto que eu tenho que continuar. Esse ladrão ainda hoje me enfrenta. E ainda hoje eu passo batalhas contra ele. Então eu tô dizendo pra vocês, galera que tá aqui, ninguém tá livre disso. É uma luta constante. E ora a luta muda. O ladrão da comodidade volta, o ladrão da comparação vem nos atormentar, o ladrão do eu sinto. São só três ladrões, eu poderia falar mais. Mas tô te dando só três, pra você não ficar muito assustado, né? Então o processo da revelação do seu Metron, com certeza absoluta, o B-Rock ajuda. É o trabalho. Então você vai ter três fases nesse processo B-Rock. Primeira fase é descoberta, é descobrir. Quero te ajudar a descobrir o que Deus te chamou para fazer e não chamou mais ninguém. Segunda fase é o desenvolvimento. Por isso que os fundamentos de governo dessa escola vão te ajudar muito. Gente, eu nunca fundei essa escola para ser escola, mas para continuar careta e não drogado, para continuar casado e não perdido, para continuar pai e não um cara que abandona o filho que teve na adolescência. Eu precisei buscar palavras de governo que o Senhor foi dando pelo Espírito, devagarzinho, revelações na Bíblia. E ao longo de 10 anos, eu comecei a pregar sobre o que eu tinha aprendido. Até que um dia pessoas como Brunão Morada, pessoas como Rodrigão e Adriana, que fazem hoje muito sucesso na internet, pessoas como o pessoal do Som do Reino, pessoas como o Salvaon. Lê, Deus me deu palavras de governo, hoje eu sou um homem de negócio, hoje eu sou ministro, hoje eu canto. E foi nas palavras de governo que Deus me ativou. Cara, por que que você não junta isso e entrega pra pessoa? Hoje eu não conto mesa com todo mundo, mas eu tô tendo mesa com vocês. 80 pessoas no Instagram, 210 pessoas aqui, IPs, né? Deve ter mais gente ouvindo. O que que eu tô fazendo? Entregando pra vocês, mastigado, palavras que eu sofri. Me machuquei, machuquei pessoas até que eu aprendesse. Então, primeira fase, descoberta. Descobrir o propósito que Deus tem pra você. Segunda fase, desenvolvimento. Terceira fase é a fase do Metron, domínio. Galera, você não domina pessoas, você não domina seres humanos, você domina seu coração e você domina o dom de Deus que tá ali. É 3D, mano. Então, olha só. O estado do Metron é Efésios 2:10. Deus chamou todo mundo antes para praticarmos boas obras em Cristo. O seu maior conflito no desenvolvimento não é o eu sinto, tem que se tornar disciplina de governo. Troca o eu sinto por disciplina de governo. Troca o eu sinto por eu tenho que fazer. Eu preciso fazer, ninguém vai fazer isso por mim. E aí você faz só. Então eu vou para a banheira de gelo, só 4 minutos que muda minhas 24 horas. Vou malhar, só 40 minutos que me muda por 24 horas. Vou me alimentar bem, são só é uma hora no máximo que você gasta se alimentando na correria de hoje. As 4 refeições do dia deve dar no máximo uma hora.
É só uma hora do dia que você para, come muito bem e prossegue. Levanta só uma hora antes e faz seu devocional e busca o Senhor. Troque o conflito da conformidade do que você sente pelas disciplinas de governo. Governe suas emoções. Quem manda nas suas emoções não manda na esposa, não manda no marido, não manda no vizinho, não chuta o cachorro, não apavora seus filhos. O 3D, descoberta, desenvolvimento e domínio. Agora, a maturidade, ela vai ser revelada quando? Quando você tem um legado, serviço. Gente, eu juro para vocês, a minha demanda de igreja, igreja local, o apostólico de falar com várias pessoas, os meus, os meus ganha-pãos, mais a minha família e mais o B-Rock, chega uma hora que eu falo, cara, eu vou parar alguma coisa. Mas é nesse lugar que eu derramo legado e serviço ao corpo. Cara, na igreja, no domingo, não dá pra você derramar só paulada que nem tá sendo aqui. Você tem que dar leitinho, tem alguém lá que tá precisando. Mas aqui, mano, dá pra dar nome aos bois, dá pra dar no meio. Dá pra rasgar a parada mesmo. Dá pra ir no fundo. Então, as escolas são 7 áreas que nós estamos ajudando você a romper e a desenvolver. Então, presta atenção. É aí que eu conecto você com mais profundidade, né? De B-Rock mesmo. Encontrar o seu metrô sozinho é como tentar atravessar um oceano nadando. Muitos tentaram e afundaram. Tem gente que tenta vir de Cuba para cá, nadando e morre no caminho. Você precisa de um ambiente de governo, um barco que está todo mundo governando, de pessoas que já amadureceram, seu próprio metrô e consegue ajudar você com o seu, para você conseguir extrair o melhor. E na nossa escola é isso que a gente propõe. Não é um curso, mas é um acelerador de maturação. E sabe o mais louco? Pensa comigo, se você morresse hoje, quanto da medida de Cristo já foi revelado em você? Consegue responder isso num papel para você? Quantos por cento da medida de Cristo, se você morresse hoje, você já tinha revelado? É louco, né? Quanto você acha? 10, 20, 30? Pergunta você para mim, Lê, você acha que quanto? Galera, eu acho, tá chutando muito alto, muito otimista. Eu acho que eu alcancei uns 40% do que Deus me chamou para viver. Tem coisa que eu ainda tenho que descobrir, tem coisa que eu já estou desenvolvendo, tem coisa que eu já tenho domínio. Eu tenho domínio talvez de 40% do que Deus quer me dar. E eu sempre recebo frases assim de várias pessoas incríveis. Lê, é só o começo. Se é só o começo, galera, não é o fim, né? Então, como que eu posso achar que eu tô acima dos 50% se ainda tem um monte de cara fenomenal e mulher fenomenal que quando senta comigo fala, Lê, é só o começo, cara. Vambora. E eu acho que você pode até estar alto em porcentagem, mas se você pensa que você está baixo, você sempre está pronto para recomeçar. Pior é quando você come mortadela e a rota presunto Parma. Você acha que completou a jornada, mas devia estar correndo ainda. Quanto você acha que já revelou do Metron? Segunda coisa que eu quero que você pense. Você está lutando para ser perdoado ainda. Está lutando para parar de pecar ainda. João 15:16. Você tem que entender que Jesus te escolheu, não foi você que escolheu ele. Você está lutando para ser salvo ou você está lutando para ser maduro o suficiente para carregar o peso do destino? Para carregar outras pessoas que estão feridas, que estão machucadas. Você vai ter que carregar. Familiares, cônjuge. Cara, qual tem sido a sua luta?
Lutado para correr do diabo ou lutado para pôr o diabo para correr? Essa é boa, hein? E terceira coisa que eu quero te perguntar: o que o sentimento tem roubado de você? Será que o pecado tem roubado seu tempo? Ou o sentimento e a ansiedade tem roubado seu tempo? Porque, ó, tic-tac, 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 seu horário tá passando. Gente, áreas espirituais. Talvez você seja aluno da escola há 2 anos e você não viu todas as aulas que tem lá. Todas as lives que tem gravadas lá. Tem muito conteúdo, gente. Quem entrou na primeira viu ela sendo desenvolvida, mas quem tá aqui até hoje viu o quanto a gente já cresceu. E vamos ter uma imersão para todos vocês agora, 21/2, em Taubaté. E vamos ter daqui 2 meses em Orlando. Então nós vamos ter uma nos Estados Unidos, outra no Brasil, e você pode ir nas duas. Você pode ir em reais e você pode ir em dólar se você é aluno. Vai ser uma benção. E a última coisa que eu quero te falar, isso aqui eu tive que entender do meu Metron, tá? Para minha entrega ser poderosa. O caminho do aprendizado no B-Rock é o mesmo caminho de aprendizagem da Poema. Existem duas coisas que sempre estão envolvidas na nossa forma de ensinar. A primeira é pedagogia, a segunda é andragogia. Pedagogia é o alicerce de formação, é o leitinho, é a forma que entregamos o leitinho. É a fase de dependência e absorção. O mestre, o professor conduz, o discipulador conduz o aluno vai recebendo um alimentinho pronto e ele constrói uma base, e esse é o leite espiritual necessário para quem está estabelecendo seus primeiros passos. Gente, se você ensina alguém, se você é líder, se você está liderando seus filhos, você tem que ter pedagogia. É a forma com que a criança aprende. É o método pedagógico. Só que a andragogia, gente, é o que faz a diferença na Poema e no Baroque. É o governo, é a transformação, é o estágio do alimento sólido. Aqui não apenas transmitimos informação, mas derramamos o coração e a experiência. Derramamos correção. O que eu mais gosto de ensinar, gente, é na hora que a gente pode falar, eu tenho um testemunho sobre isso. Eu tenho uma história com um cara que viveu isso. Eu tenho uma história com uma moça que viveu isso. Eu tenho uma história com uma família que viveu isso. Maravilhoso. Gente, nesse exato momento nós estamos orando por duas Tati. A Tati do Leandro, de São José dos Campos, e a Tati do Gil, de Taubaté. Ambas estão no hospital enfrentando lutas. Uma no risco de AVC e a outra enfrentando leucemia. Cara, a nossa galera tá lá na porta orando, profetizando. Nós estamos no WhatsApp, seja nos Estados Unidos, onde quer que seja. O Júlio, um parceiraço nosso, morreu na Irlanda, bateu o carro, era líder de GC, morreu. Cara, pensa na galera globalmente unida pela vida dele, pela vida da família. Isso é andragogia. É a hora que você não só tá dando conteúdo, mas tá derramando o que você carrega. Então o foco é governo prático. O aluno, o discípulo, o Timóteo, ele utiliza a vivência real do testemunho do outro como ferramenta para dominar as áreas da sua vida. Muita gente leu a Bíblia e nunca viu palavra de governo lá. O cara entra no B-Rock, Deus descortina, puf, ele começa a ver. E é ali que a gente desenvolve. E muita gente às vezes chega a ler, eu queria ter um tempo com você. Gente, é maravilhoso o tempo de mesa. Mas eu não tenho 10 anos para dar para alguém hoje, como eu pude dar para o Vinícius que está aqui. Não tenho 15 anos para dar hoje, como eu dei para o Gustavo, que hoje é pastor aqui comigo. Então essa é a ferramenta, essa é a forma. E lá em Taubaté a gente vai estar junto. E eu quero que esses encontros B-Rock não seja só esse. Eu gostaria, a cada X tempo a gente estivesse junto. E cada vez que um de nós aqui vai adquirindo o seu Metron, eu quero te ouvir. Quero sentar com você na frente de todo mundo para você contar para nós o que que você entendeu, como você foi desenvolvendo isso e como você domina essa questão. Eu quero.
Eu quero que você esteja lá comigo. Então hoje, talvez eu esteja ensinando você a ter uma descoberta, ou eu esteja te ajudando a desenvolver, ou você já tem o domínio e vai me ajudar a ajudar outras pessoas. Aí então é isso que eu tô te convidando, gente. Tô te convidando a essa minha aula, o Metron tá aí, a gente precisa desenvolver. Por meio da palavra apostólica, por meio da palavra dos profetas, por meio do ensino da palavra e de forma prática, derramando aqui na terra como é no céu. Eu quero te ajudar nisso. Então, gente, esse é o conteúdo dessa aula de hoje, que eu estou muito feliz de ajudar vocês. E de verdade, gente, a pedagogia faz o alicerce, mas essa pegada skin the game da Poema, do B-Rock, é de falar pra você, ó, eu sei um jeito, Deus já me fez isso. Deus já me feriu assim. Deus já me quebrou e me fez de novo. No nosso casamento a gente já passou. Escuta isso, cara. Você pode vencer, você pode ir mais alto, você pode ir mais longe. Então, galera, nós vamos estar junto. Todo mundo que é aluno, que tá aqui, já tem sua vaga garantida. Você permanece nos grupos que você já entrou, que nós vamos mandar lá o link para sua inscrição. Aí, se você fala, Lê, eu queria levar minha esposa, queria levar meu marido. Gente, eu acho que você deveria, na boa, se você fosse pagar por isso, dificilmente vai fazer sentido uma formação como essa, num dia como esse, se a gente fosse cobrar, vai dar quase que o valor da escola. Então, se você faz e semeia essa escola para o seu cônjuge, ele vai entrar também. Se a gente cobrasse lá, sei lá, R$ 150 para alguém entrar, cara, é metade da escola, e a escola dura um ano. Você vai estar assistindo todas as lives, uma live por mês, o ano todo, mais o conteúdo gravado, mais as lives que tem guardada lá dentro. Então, de verdade, não faz muito sentido. E eu gostaria, de verdade, não gostaria de cobrar. Eu gostaria de semear. Eu gostaria mesmo de chegar para todo mundo e falar, galera, Seb Rock entra. Cara, eu vou pegar uma cota, vou semear em pastores que não podem, líderes que não podem. Mas se você faz isso junto comigo, você me ajuda a semear a escola. Porque de verdade, o valor não vai pagar pelo evento. O evento vai ter um custo absurdo de lugar. A Poema não vai fazer isso de graça. A gente vai semear uma grana lá. Pessoas vão trabalhar, vão transmitir live para quem não vai estar. Vai ter um monte de gente. E a gente gostaria muito de que os nossos parceiros ajudassem a gente a semear. Então, de verdade, é uma semente que eu vou lançar em todos os rocks. E eu espero que você lembre daquela aula. Crescer e compartilhar. Você cresce e compartilha. Você cresce e contribui, crescendo e contribuindo. Então, esse é o momento, gente. Eu vou deixar aqui no chat um link para quem precisa. A escola está fechada, só nesse link que você consegue fazer. A gente já já vai mandar o link também no grupo de WhatsApp. Se você quer semear na vida do seu marido, na vida da sua esposa, semeia a escola. Quer semear na vida da sua mãe, do seu pai, semeia a escola. Quem faz parte da escola, mas Leandro, eu queria levar alguém. Cara, por favor, vai ser de graça. Você vai desfrutar da escola como se a gente vai te abençoar e você pode abençoar alguém também. Então você me ajuda e eu te ajudo. É assim que nós entendemos que deveria ser, porque não pode ser uma coisa que fica retida. Não pode ser uma represa, a água vem e para em você. Ah, o que eu vou ganhar de verdade? Isso é leitinho para beber. Agora, o que eu vou comer, o que eu vou ajudar as pessoas a comerem, eu vou devorar o alimento sólido. Eu vou devorar a palavra de governo. Eu vou desenvolver o meu Metron. Eu quero fazer parte disso. Então, deixa eu ver se a gente consegue mandar um link. Na verdade, vai na minha bio, todo mundo que está no Instagram, vai na minha bio, clica lá, que lá tem um grupo. Nesse grupo a gente vai liberar o link já já. Gente, eu não sei por quanto tempo vou deixar aberto, porque nós não vamos ter na Poema aqueles mil e tantos lugares que lá tem. Vai ser diminuído,
porque não é um evento para todas as pessoas, não é um evento para criança, não é um evento para adolescente, é um evento para você realmente mergulhar e mudar de vida. Ó, tá aqui, ó, o grupo para entrar e eu vou mandar também aqui. O Jenny ou alguém do suporte pode mandar no nosso grupo de WhatsApp. Mas galera, é isso. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Essa aula em breve já vai estar lá na nossa escola, na nossa plataforma. Se você já fez parte, renova, você vai ter o direito de ir lá. Por favor, gente, esse é meu coração. E de verdade, um evento como esse, dessa categoria, as pessoas cobram uma nota numa imersão. Eu realmente quero fazer diferença no meu tempo, na minha geração e na vida das pessoas. Então, o nosso custo é de muitos mil reais, mas a gente vai semear. Deus vai dar um jeito de pagar a conta. E claro que se você entra, você está nos ajudando de alguma maneira. Mas nós queremos muito. Se você quer ser parceiro também, procura a gente lá no grupo que tem como você ser parceiro desse projeto. Afinal, eu vou precisar de muitos pilares de governo junto comigo, de muitos parceiros do B-Rock junto comigo para a gente poder entregar isso para o maior número de pessoas. O que eu desejo, gente, é ter pelo menos a cada 2 meses uma imersão como essa, com várias temáticas diferentes, desenvolvendo sua vida no corpo, na alma, no espírito e desenvolvendo 7 áreas da sua vida. Mas é isso, meus amigos. Obrigado por estarem aqui. Já subiu notificação aqui, já tem gente fazendo sua inscrição. Faça, semeia na vida de alguém que você ama e vai ser demais. A gente vai estar junto. Por enquanto, vai começar meio-dia, não tem hora para acabar. Então já vai comidinho lá, porque não vai ter paradinha não, gente. Ai, vamos parar para fazer. Não, não é conferência de igreja evangélica não. Se não aguenta nem vai. É pancadaria. Vai ter muitas surpresas. Vai ter muito rompimento, vai ter muito testemunho, vai ter muito depoimento. E eu quero realmente te ajudar. E sugiro que você que já entrou na escola, estuda todas as aulas que tem até o dia 21/2, que vai dar tempo. E nós vamos transmitir aquilo ao vivo para todos os rocks. Ah, Leandro, eu sou de outra cidade. Orlando, daqui 2 meses nós estamos marcando. Eu sou de outra cidade, sou de outro país. Você vai ter acesso à live. Se você é aluno ativo, você vai ter acesso à live. Mais alguma pergunta, gente, sobre a nossa imersão? E o nome da imersão é outro, tá? É You Rock. É onde você vai aprender a ser desenvolvido. Já tem uma galera fazendo aqui. Vou derrubar a minha livezinha. Obrigado, galera do Insta. Deus abençoe. Alguém tem alguma dúvida? Camiseta. Vocês acreditam que a Bless, uma das melhores marcas e mais incríveis que eu já vivi, experimentei. Aliás, a Poema São Paulo começou dentro dessa loja fenomenal. A Bless está fazendo camisetas da B-Rock. Então vai ter a gente. Esse link de inscrição é apenas para. Não, esse link de inscrição é para você ser aluno da B-Rock. Se você já é aluno, você não precisa fazer a sua inscrição novamente na escola. Se você não é aluno ainda, é aí que você consegue se tornar aluno. O aluno fica comigo um ano, tendo 12 lives, uma por mês, tendo todo o conteúdo gravado e ainda pode ter acesso à imersão de graça. Mas quem não é aluno não vai conseguir ir. Ser aluno da primeira turma, mas você é ativa, tem que estar ativo, tem que continuar aluno. Alguém que já foi não tem acesso. Porque senão, galerinha, vocês me moem, né? Aí eu tô quebrado. Se eu deixar todo mundo ir que já foi algum dia, eu tô lascado. Primeiro que não cabe e segundo que eu não pago a conta. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar o link para você que está no grupo poder fazer sua inscrição. Ó, tô mandando para vocês. No grupo de WhatsApp que você, vamos lá. Aqui em Orlando vai
Da mesma forma que Taubaté? Sim. Sou aluno da primeira turma e continuo ativo na escola. Como faço a inscrição? Vai sair no grupo a inscrição de quem já é aluno. Por isso que nós estamos deixando entrar mais uma leva de alunos até alguns dias. A gente vai deixar aberto. A gente não tem, a gente tem um número, né? Limite para o evento. A gente não vai poder passar esse limite, senão a gente vai ter mais alunos do que cabe lá. Claro que a gente vai fechar, né? Indicação de hotel perto da Poema. Vou colocar também num link para vocês, tá bom? Ô, gente, eu não quero colocar um valor para imersão. Primeiro que eu quero que a gente seja família, eu não quero alguém que participe de apenas um dia. Eu quero que a gente caminhe como família, que a gente se encontre nas imersões. Quero muito que isso aconteça. Obviamente, vai chegar um dia que vai bater o número e a gente não consegue estar no mesmo lugar. Isso já acontece, por exemplo, com conferências da Poema. Mas eu quero que a gente esteja todos juntos, da melhor maneira possível. Reativa a sua matrícula no mesmo link, tá? Ô, gente, algumas pessoas de Taubaté, entre em contato com a galera de Taubaté. A galera de Taubaté é muito doida. Quem quiser ir antes também, já ir pro carnaval, nós temos Poema Summer. Se você quiser chegar uma semana antes, Poema Summer aberto de graça para todo mundo. E nós vamos ter uma escola fechada de líderes durante a tarde, todos os dias de carnaval. Quem sabe você consegue também. Ó, aqui a Rebeca. Se eu comprar a escola hoje, posso ir na imersão? Pode. Cada inscrição dá direito a uma pessoa, ao dono do e-mail, estar lá na imersão com a gente. Pode comprar hoje. O link acabou de ser enviado no WhatsApp. Maravilha? Alguém, ah lá, alguém vai de Porto Alegre? A Graça está perguntando. Alguém vai do Sul? Alguém vai pegar avião de Poá? Galera, mais perguntas? Mais perguntas? Poema Summer é sensacional, galera. É um evento de carnaval, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval abertos na Poema Taubaté. Se vocês têm uma semana para gastar, pode chegar antes, que vai ser muito legal. E lá no dia a gente manda se erguer a mão e falar pra galera: galera, alguém leva eles pra casa aí e dá um pouso, porque Poema é assim, gente. Poema é todo mundo junto com força. Ô, gente, eu duvido alguém aqui da sala semear em alguém que não pode. Alguém que está aqui vendo essa live não tem grana agora, não pode fazer sua inscrição. Escreve aqui eu. E eu desafio alguém. Escreve aqui eu. Eu dou uma. Eu dou uma inscrição. Ó, gente, tem gente que não pode. Eu dou uma para Isa. A Isa faz tempo que tá aqui. Isa, eu vou semear na sua vida, tá? Isa Neves. Desde a primeira ela fez parte. Eu lembro dela falando: eu tô sem grana. Isa, eu vou semear na sua vida, tá bom? Eu vou semear na sua vida. Ah lá, eu dou uma, Lisângela semeia uma. Alguém fala que é Lisângela. Galera, vamos crescer e contribuir? Vai, é hora de contribuir. Vamos semear. Você que já sabe o poder da semente, acha uma terra fértil aí para você semear. Ô, galera, mas vai lá, tenta dividir no cartão também. Não é caro, de jeito nenhum, o que a gente entrega é muito absurdo. Ô, Leandro, mas poxa vida, cara. Ó, tudo que a gente faz é de graça. Inclusive a gente vai dar a imersão. Mas tem um mínimo que precisa ser feito também. Você que não quer gastar, não seja cara de pau de escrever aqui que você não pode. Isso é mancada, isso é pecado. Você está profetizando maldição contra você mesmo. Olha lá, gente. O Coach Rubens, gente, Coach Rubens é um dos maiores campeões do mundo do fisiculturismo. Ele vai semear aqui, ó, uma escola e ele vai estar junto. E ele vai descobrir agora que ele vai palestrar também junto comigo. Porque esse é meu coach favorito.
Tá cuidando de nós aqui, tá ajudando a igreja a não virar basílica. Obrigado, Rubão. Rubão multicampeão, nossa, num planeta. Também é de Taubaté. Vai ser muito bom. Rubão, você tá convidado, você aceita? Você aceita palestrar com a gente? Ó, a Ludmila Franco aqui da Poema Orlando quer semear também. Alguém de Orlando. Ó, alguém de Orlando pra Lud semear? A Lud quer semear, ó. Lisângela da Uma. Gente, é isso aí, que bênção. Aleluia. Eu aceito! Tem que ler com a voz do Lucas Barreto. Eu aceito! Rubão é zoeira, tá, galera? Isso é piada interna, tá, meus amigos? Tem gente que tá rindo ali já, sabe da história, né? Meus amigos, é isso, tô muito feliz. Obrigado de vocês serem família com a gente. Obrigado de vocês participarem com a gente. Vai ser uma festa surreal. E presta atenção, a última fala. Gente, eu não vou ter lá área VIP, cartão que divide isso, aquilo, mas eu vou ter parceiros. Claro que um evento como esse custa muitos mil reais e o dinheiro da escola vai para manutenção da escola, vai para social media, videomaker, vai para editor, vai para todo esse tipo de coisa, vai para QIFI, vai um pouquinho para mim, vai um pouquinho para o Gustavo que trabalha, para um monte de gente. Se você quer ser parceiro desse evento, nós vamos ter um momento fora do evento que a gente vai tomar um café junto e a gente vai jantar junto e vai ser muito legal. Esses serão os parceiros do B-Rock, serão as colunas do B-Rock. Então, nós não vamos ter área VIP, você não vai pagar pelo acesso, mas de verdade, se você me ajuda no evento, obviamente eu quero gastar um tempo com você, quero que a gente tenha uma mesa. Então, se você quer ser parceiro, dá um jeito aí de me achar, falar com a gente, porque nós vamos precisar de uns parceiros para fazer isso acontecer. Vamos lá. Perguntaram aqui: o cônjuge pode ir? Não, é individual. A escola pode ser vista com o seu cônjuge, mas se você se você quer levar o marido, quer levar a esposa, cada um tem que ter uma inscrição, porque eu não posso dobrar a entrada. Cada inscrição da escola, cada aluno da escola tem direito à sua. Se sobrar vagas, lá perto da última hora, dos últimos dias ali, a gente consegue fazer um ticket mais barato para você levar alguém. Contudo, gente, eu não posso fazer isso, entendeu? Porque eu preciso manter o acesso para os alunos agora. Gente, sobre esses parceiros, sobre esses caras que vão ser colunas B-Rock comigo, homens e mulheres, me chama, porque a gente tá aceitando a ajuda de todo mundo. Todo mundo que quiser realmente, de alguma maneira, nos abençoar para esse evento ser o primeiro de muitos. Inclusive, gente, a Marcela e Xande já pediram, faz em Curitiba, já tem gente pedindo. Pode ser que aconteça no Acre, pode ser que aconteça em Curitiba, mas precisamos fazer esse ser muito incrível, ser muito gostoso, ser muito bom. E é isso, meus amigos. Mais uma vez vou lançar aqui, ó. Quem quer, entra aqui. Jenny, se você puder mandar nos grupos que já existem do B-Rock, vai ser bom também para quem quiser semear na vida de alguém. Quem mais, gente? Pergunta aí. Tairone, eu vou tentar fazer isso, tá? Mas por enquanto eu só posso deixar aberto para alunos. Se sobrar vaga, ah, se sobrar vaga,
Vende um ticket no dia. Gente, mais alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o que eu falei na live hoje, sobre o Metron? Fala comigo. Quero te ajudar. Eu não tô aqui para vender um evento para você ou vender uma escola. Tô aqui para aumentar a família. Então, de verdade, fala disso comigo. O que Jesus falou com você aí. Pô, deixa eu clicar em mim aqui. O que aconteceu? A gente não consegue fazer no Pix porque quem libera é a QIFI. Tanto é que teve pessoas que outro dia falaram pra gente, pô, mas renovou sem eu saber, é a QIFI que faz isso. Daí depois a, a gente tenta, a gente não consegue fazer nada, né? Tudo o conteúdo tá fechado dentro da QIFI, então é o meio de pagamento deles que libera o conteúdo. O que você acha que mais nos faz perder o nosso prazo de validade sobre a aula? Eu acho que esse mais depende muito de pessoa para pessoa, né? Agora eu vou dizer uma muito forte, tá, galera? Você já parou para pensar que a ansiedade é justa? Já parou para pensar que a violência é justa? A justiça é justa? Você já parou para pensar que a legítima defesa é justa? Então vamos supor, você tem um problema financeiro, é justo você ficar ansioso. Você quer solucionar. Alguém xinga sua mulher, é justo você dar um soco na pessoa. A pessoa foi injusta primeiro. Eu acredito que uma das coisas que mais roubam o nosso prazo de validade são as coisas lícitas. Às vezes é justo você processar um líder, um pastor, é justo você falar mal de uma igreja, mas ainda que seja justo, a fofoca não é de Deus. Ainda que seja justo você revidar alguém que quer brigar com você, a violência não é de Deus. E ter maturidade, gente, para vencer o que é justo é treta do caramba. Eu acho que as coisas lícitas são uma das piores. Quer um exemplo? Tem um monte de casal de cristão que se feriram mutuamente, são casados, estão dormindo longe, não querem ter relação sexual, e é justo. É justo porque ela foi ferida, é justo porque ele feriu. E essa justiça tá levando um monte de casamento pro inferno. Eu acho que o maior ladrão do nosso prazo de validade nesse exato momento, nós cristãos, são as coisas lícitas. Então, por exemplo, você fica vendo um monte de fofoca, ou um monte de problema que tem acontecido verdadeiramente com a igreja. Daqui a pouco você começa a desconfiar da sua que é boa, de um pastor que é benção. Gente, chegou outro dia no meu ouvido que a Poema de Taubaté vai acabar, porque agora ela não tem pastor, porque o que tinha saiu. Ô, galera, é o próprio Satanás falando. Nunca vi uma igreja com tantos pastores incríveis no mesmo lugar. Lucão Barreto é um jovem pastor, cara incrível. O Tião, um pastor da casa já antigo. Um cara incrível, Léo. O, o Bruno Lopes, timido. Tem pastores que estão aqui, Levi, pastor Zé Barreto. A igreja tem mais de 50 pastores. Há alguém que quer que a gente seja o modelo de todas as outras igrejas. Ah, a igreja agora vai acabar. Deixa eu falar uma coisa para essas pessoas. Quando Israel, que tinha um profeta que falava tudo que Deus dizia, escolheu Saul para ter um rei como todas as outras nações, Israel desandou. Cara, são pessoas que até têm um fundamento. Ué, mas toda igreja não tem um pastor? Toda igreja evangélica, toda igreja bíblica tem os 5 ministérios. Tem gente que não para pensar. E é justo as pessoas pensarem isso. É o modelo mais convencional. Agora você imagina se eu entro em pânico porque as pessoas começaram meia dúzia de fanfarrão, ladrões, falar, ladrão. Gente, não se importe. Não se importe.
Olha aqui ó, a Riane falando, ó, sinto medo, sinto vergonha, Deus vai me castigar, mandar para o inferno. Ela tá lutando pela salvação ainda, que é grátis, dada por Cristo e todo aquele que crê recebeu. Recebe isso, Riane, em nome de Jesus. O Senhor tem uma obra especial na sua vida. Te conheço há muitos anos. Sei o quanto você luta para permanecer no Senhor. Só recebe. Você é amada, querida. Você é uma bênção. Olha, quem mais aqui? Quem mais, gente? Mais perguntas? Licença, Lei. Posso fazer uma pergunta? Quem tá falando? André, Fala, André. posso fazer a pergunta? Pode. Licença, boa noite. Sobre essas três fases, a descoberta, desenvolvimento e domínio, você crê que é um processo também da maturidade ali do cristão? Porque eu vou te dar um exemplo. Eu sofro há uns 5, 6 anos uma dor nas costas que eu não consegui identificar a causa de nenhuma outra forma. Antes eu achava que era falta de musculação e não era, porque hoje eu treino musculação há 6 anos, estou com um percentual de gordura 9%, não, e não melhorou. E beleza. Só que eu percebi, foi nesse mesmo tempo que eu iniciei minha busca profunda pela palavra de Deus, pela santificação, quartinho secreto. E no começo desse processo até agora, essa dor diminuiu absurdamente. E eu estava até conversando com minha namorada e falei, ô Glei, parece que essa dor agora está no finalzinho, porque ela começou lá na lombar, era um peso enorme, e ela está no finalzinho do pescoço. Finalzinho, finalzinho. E eu sinto nitidamente que a cada vez que eu sou trabalhado na minha alma, espírito, através da processo do Espírito Santo, essa dor diminui e parece que eu me aproximo cada vez mais de entrar nesse metrô de Deus, do Senhor, alinhando as coisas, cada vez mais. Por que isso? Eu acabei de ouvir da minha própria tia, que me acompanha desde a minha infância, minha discipuladora, assim, mãe espiritual mesmo, e parece que ela esperou eu chegar nessa estatura para ela falar comigo, André, os seus pais são doentes. Os seus pais são doentes e agora você entrou no seu lugar de filho, você vai sair da sua casa, vai casar, mas agora você vai entrar na época mais difícil para você, porque você vai honrar os seus pais, mas você também vai confrontar eles, que estão doentes. Os dois estão com doenças emocionais, você vai confrontar eles em amor, vai trabalhar isso em oração e jejum. E eu entendi que essa dor era por estar num lugar que eu não deveria estar. Eu assumi o lugar de sacerdote do meu pai em casa e o lugar de marido da minha mãe no lugar do meu pai. E pai da minha irmã, que é criança, tem 10 anos. Isso me gerou uma dor enorme. Isso também tem a ver com a relação de impedir o processo, a gente assumir lugares que não deveríamos estar. Isso nos rouba energia, força, porque agora, cada vez que eu confronto meus pais em amor, vivo, desenvolvo, eu estou cada vez mais alinhado. A faculdade deslancha. Lá onde eu faço estágio, voa. Eu me sinto com mais energia, mais gás, disposição. Isso não tem nada a ver com saúde física, porque eu tenho cada vez mais força, treino, só que não é força, é a alma, é o espírito. Cada vez mais que eu alinho isso, descanso no Senhor, Ele trabalha no espírito, realmente não é fácil. Essa dor some, parece que eu me aproximo do lugar que o Senhor sempre me colocou para eu estar, sempre planejou para eu estar e eu não sabia. Isso tem a ver com esse Cara, alinhamento, esse assumir o lugar certo? sim, eu creio que sim. E ainda, além disso, tem muitas explicações, né? São questões psicossomáticas. Então, a partir do fardo e do jugo que a gente está carregando, pum, nosso corpo começa a responder, né? Algumas pessoas têm psoríase, algumas pessoas têm alopécia, algumas pessoas têm aquela peladinha no cabelo, cai num lugar assim só. Eu fui profissional da área de terapia capilar e a maior parte das doenças eram doenças psicossomáticas, ou seja, vinha da pressão da alma, né? E aí vem as palavras de Jesus que diz: o meu
jugo e o meu fardo. O que que eles são? O jugo é suave, o fardo é leve. Eu carrego coisas muito pesadas, André, mas quando eu tô carregando as que Jesus me deu, eu sinto ele aliviando a bagagem. Quando eu começo a pegar o que não é meu, a parada fica estreita. E tem coisa que Deus até permite a nossa carne ser tocada, até para que a gente se ligue, né? No meu caso, o problema de coluna é que eu era 14, 15 quilos mais do que eu sou agora. E enquanto eu não perdi isso, enquanto eu não endireitei o shape, cara, minha luta não passou. Orei, fui no médico e fiz um monte de coisa, mas essa perda de peso intencional para aliviar a coluna me mudou. Então, o meu Deus estava me chamando para um alinhamento. Mas eu acredito que o seu, você foi assumindo bagagens que não eram suas. Uma coisa é você derramar, liderar, ensinar. Outra coisa é você virar a pessoa que resolve tudo. E aí você entra sob pressão, né? E à medida que você solta as bagagens que Deus não te deu e vai assumindo o que ele deu, o fardo vai sendo, fardo e jugo, eles se tornam suaves e leves. Então eu acredito que muitos cristãos se enrolam aí. Por causa do eu sinto, o ladrão, do eu sinto que eu tenho que ajudar, eu sinto que eu tenho que fazer, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico histérico ali, dedicado a algumas coisas. Mas à medida que eu vou amadurecendo e fazendo essas coisas no Senhor, a bagagem vai ficando mais leve. Hoje eu tenho uma maturidade, cara, quando eu tô começando a sentir no meu corpo, sentindo no meu emocional, eu peço ajuda para minha mulher, eu peço ajuda para as minhas filhas, eu peço ajuda para o nosso presbitério na igreja, eu peço ajuda para o time que a gente tem de B-Rock. Não dá para resolver tudo. Ninguém tem uma vereda tranquila, né? Mas com certeza, à medida que você amadurece, é à medida que você vai vencendo certas batalhas. Contudo, uma terceira explicação também tem a bênção que Deus dá chamado espinho na carne. Paulo lhe diz que aquelas dores daquele espinho, que ninguém sabe o que é, muita gente deduz e deduz erroneamente. Paulo diz que aquilo faz ele ser fraco. E quanto mais fraco ele é, mais forte ele se torna no Senhor. Esse foi o primeiro ano em toda a minha vida, em 26 para 27 anos de conversão, que eu tive coragem de agradecer a Deus pela minha fraqueza e pedir ainda mais. Eu, eu sempre fui um cara forte na minha mente, nas minhas decisões, mas ultimamente eu tenho aprendido o valor de ser um cara fraco. Muitos pastores que estão nessa live sabem coisas que eu enfrentei por esses tempos, que eu precisei da ajuda de muitos deles. Sem um time extraordinário que a Poema é hoje, nós não venceríamos a pedrada que veio pela frente. Então eu acredito, André, que você está amadurecendo em vários níveis. E com certeza você está bem-vindo à minha geração, né? Você é bem mais jovem que eu. Mas a minha geração é a geração que cuida dos pais, e cuida dos filhos, e cuida dos netos, e quase ninguém cuida da gente. Eu quase não sou cuidado. Então, nesse exato momento, minha sogra, meu pai e minha mãe estão aqui em casa. E eu tenho dois filhos que moram aqui em casa, e tenho minha filha, que já se casou. Eu ajudo minha filha, que é emergente na vida, crescer. Ajudo os meus pais que estão indo caminhando bem para o final da vida. Ajudo meu filhinho. Nós somos a geração, né, entre 25 a 55 anos. Essa geração é a geração que está durando pra caramba, que está assumindo responsabilidades cada vez maiores. Seus pais são longínquos, então estão durando muito. E eles já têm filhos. Então nós somos uma faixa de pessoas. Você está entrando nesse lugar, você está para se casar, e aí você se casa, em vez de só ir lá viver a sua vida e comprar sua casa, você já tem o combo. Irmãos mais novo, pai, mãe, tá, tá. Então, assim, Deus expandiu essa geração de uma forma muito absurda. Tá aí mais um dos motivos da gente saber bem o nosso propósito. E o que é bom eu saber meu propósito é dos dias que alguém tem uma grande ideia e eu simplesmente sei que ela não é para mim. Vira e mexe tem pessoas que têm grandes ideias para eu participar.
Só que se eu for, irmão, vai dar dor no pescoço, vai dar dor nas costas, na sola do pé, vai dar dor na bunda, vai dar dor no bolso, vai dar dor na alma. Então, à medida que a gente adquire essa estatura de saber quem somos no metrô em Cristo, cabe também a gente falar, cara, o que que você quer? Fui convidado para pregar em algumas igrejas no Brasil esses dias, e eu tive que perguntar pra galera, o que que vocês esperam? Um cara que fala 1 hora? A maioria era. Eu falei, então tá bom, eu não quero ir. Eu não sou um cara que fala 1 hora, eu sou um cara que estabelece relacionamento. Se eu não vou para a mesa e não vou participar do crescimento daquela igreja, do que ela está fazendo, ou de um ajuste, eu não quero gastar meu tempo lá. Eu tenho uma família para cuidar. Então, André, bem-vindo, né? À varonilidade. É daqui para frente que todos os meninos vão virando homens. E um dia nós seremos velhos. E se a gente plantar um bom governo, nós vamos ter colheita de Zé Barreto, colheita de Cida Barreto. Fizeram tão bem, estabeleceram tão bem o governo que agora estão tendo colheita. Qual é a aposentadoria deles, a herança deles? São os filhos. Então, eu espero que em nome de Jesus isso cumpra na sua vida e de todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse papo agora, porque isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso. E com certeza, à medida que você assume, é à medida que as coisas vão ficando mais leves, inclusive algumas dores vão indo embora. A minha já diminuiu 80%, meu era alinhamento físico, e o seu, um alinhamento de Metron. E ambos sentindo menos, né? Então, à medida que a gente se aproxima do autor da vida, a vereda do justo vai se tornando como a luz da aurora, né? Cada dia brilha mais e mais até o dia perfeito. Gente, última pergunta para eu ir nessa e deixar vocês também. Quem mais? Como conseguir vencer a comparação? Olha, eu acho que você devia estudar. Tem uma aula sobre isso, tá? Chama Identidade. Eu falo de João Batista. Anderson, se eu fosse você e todo mundo que tem um problema com comparação, eu ia fazer essa aula ou refazer essa aula. Tem uma aula que fala de identidade, eu falo muito da pessoa de João Batista. Chegaram para João Batista e falaram: Você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. O cara tem que ser bravo, hein? A galera compara ele com os hype. O hype mais antigo e o hype atual. O hype mais antigo, Elias. Hype atual, Cristo. Quem é você? Não. Sou a voz que clama no deserto. Isaías falou de mim. Gente, tem que ter muita personalidade para viver no deserto, usar roupa que é pele de camelo, ó, Live 51, usar, é, comer gafanhoto e mel silvestre. Pô, eu vejo a galera falando, Steve Jobs usava uma camisa de tal cor, o Mark Zuckerberg só uma camisa de tal cor. Cara, sabe de nada, inocente. João usava roupa de camelo, é o couro que mais dura no deserto. Comia gafanhoto e mel silvestre, era a única coisa que se encontra no deserto. Ele estava pronto para o habitat que ele ia trabalhar. Agora tem gente querendo ser expert num assunto e querendo levar costumes lá da casa, lá da vidinha. Sai fora, gente. Em nome de Jesus. O cara é timbroso quando o cara tem coragem de falar: Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, ele não se comparou nem com os melhores. Ele não se elevou na estatura dos melhores. Ele estava bem resolvido com a sua identidade. Agora, o pai dele perdeu a voz quando Deus revelou que ele nasceria. Você acha que o pai dele não teve uma grande experiência com o Espírito Santo, Zacarias? E Zacarias era filho de Zacarias, que era filho de Zacarias. Do nada nasce o João Batista. Cara, como que você batiza um cara de João se o nome de todo mundo lá era Zacarias? Como é que você vira reformado se todo mundo é pentecostal? Como é que você vira carismático se todo mundo é reformado? Como é que você vai malhar se todo mundo é sedentário? Como é que você vai fazer o primeiro milhão se todo mundo quer ser pobre? Todo mundo quer, sabe, se escorar em alguém que ajuda. Então é um rompimento comigo mesmo, com minha mente, com meu orgulho, para que eu não me compare. Então eu sugiro, estuda a vida de João Batista, veja essas aulas. Tem mais de uma aula, tem a Live 51 e tem aula também sobre identidade nas aulas do B-Rock. Gente, sugiro que vocês façam, mergulhem, se empenhem. E eu já tô vendo que vai ser surreal. Gente, eu não vou dar mole para vocês, eu vou quebrar tudo em Taubaté. Não vou deixar vocês ir no banheiro, vou falar sem parar, derramando tudo o conteúdo. Lá ele leva gravador, anota, vai estar gravado no, na,
A gente vai gravar tudo em stream, vai cair dentro da escola, a gente vai realmente puxar para vocês sacar o espírito do governo, a palavra de governo, e a gente vai derramar tudo que a gente tem com testemunhos fortes, poderosos. Então, não deixe de fazer parte do que Deus está fazendo através do B-Rock. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Beijo no coração. Ó, não fica ansiosa. Ah, alguém já escreveu aqui. Eu tô ansiosa. Não fica ansiosa. Fica normal. Obrigado, Leandro. Obrigado essa aula, tricotômico demais, Deus abençoe. Obrigado, gente, obrigado. E quem quer ser meu parceiro nisso, me chama para você me ajudar. Deus abençoe, beijo no coração. Obrigado, galera, valeu. Nos vemos na imersão Taubaté, 21/2.